Fala galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como criar uma primeira campanha na Realize, ou seja, a famosa Taboola, agora em 2026, trazendo todos os pontos de mudança, de algoritmo, de estrutura que a plataforma teve nos últimos tempos. Também vou te mostrar exatamente quem é o público, como que você trabalha com ele e o que performa melhor dentro da plataforma, e ainda de cara vou deixar um mapa completo para que você possa fazer o download, mostrando tudo sobre Native Ads 2026, como que você pode trazer isso para dentro de um infoproduto, de um nutracêutico, ou até mesmo dentro do teu negócio geral, seja ele físico ou online. A Taboola é hoje a maior rede de tráfego nativo da Open Web, e é por isso que eu vou falar especificamente dela nesse vídeo, mas também tem Outbrain, tem MJD, tem AdSkipper, enfim, tem outras que poderiam também te auxiliar, onde a gente tem conteúdos dentro aqui do canal, e eu sei que isso também pode te ajudar a lateralizar a tua fonte de tráfego. A gente vem sofrendo aí com inconstância de resultado dentro do Meta, a gente tem aquela instabilidade, né, dia vende, dia não vende, o CPA tá barato, tá caro, o Google bloqueando cada vez mais as contas, e é por isso que a gente tá trazendo esse conteúdo para você atualizado, para justamente você ter essa oportunidade de uma nova fonte de tráfego com muito mais a certeza de que você vai conseguir rodar, vai escalar e vai ter muito mais previsão do seu negócio. Sem muita enrolação, vou mostrar a parte prática aqui no computador, mas antes de tudo eu gostaria de pedir que, se você não segue o nosso canal, já clica aqui, já começa a seguir, deixa teu like e compartilha esse vídeo com a galera, porque eu sei que isso vai ajudar muitos negócios digitais. A gente cria cada vez mais uma comunidade muito ativa e forte aqui no digital. Vem comigo! Antes da gente subir a primeira campanha, eu quero te mostrar isso aqui, ó. Basicamente, é muito importante você entender a diferença de páginas de venda, que você está habituado aí numa social seller, como o Meta, o próprio Google, o funil da riqueza e o público ideal, porque é isso que faz o resultado lá na frente funcionar. Então a primeira coisa então, tu precisa entender que a Taboola necessita de CTR, ou seja, anúncios chamativos que funcionam muito bem. Eu cliquei no ChatGPT para poder montar esse slide para vocês, ficar bem claro. E isso aqui é muita realidade do negócio, tá? Ao longo de praticamente 10 anos atuando com rede de tráfego nativa, eu posso garantir para vocês que sim, você depende praticamente 90% do resultado de criativos. Ou seja, a headline e a imagem são praticamente 50% do resultado de cada um. Só que, dentro de uma rede nativa, a gente não tem um público que está no momento de compra, ou seja, ele não está pronto para comprar. Ele é um público que está lendo uma matéria, você está pegando a autoridade daquele portal para você, e esse cara acaba entrando num funil de clickbait, que a gente chama, né? Que é aquela promessa um pouco mais forte. E aí, eu não tenho aquele vídeo do minuto e meio do Facebook. Eu tenho uma imagem com ali 60, 70 caracteres, que acaba, muitas vezes, gerando a curiosidade, mas quebra um pouco a experiência quando o cara chega na página. Isso geralmente é culpa do anunciante, porque ele acaba não fazendo uma linha de UX, né, de User Experience, tipo, linear, onde a pessoa sai de um tipo de anúncio e não é exatamente aquilo que ela vê lá na página. Isso quebra a jornada do cliente. Então a primeira coisa, quando a gente fala, né, sobre o fluxo exato, é anúncio, página e oferta, a promessa não pode ser diferente, entendeu? Então, se o criativo tá falando lá, vou dar um exemplo, lá atrás tem o nosso produtinho lá, por exemplo, de sono, que ela é a base de camomila com maracujá, e pô, e ela tem triptofano e melatonina, e eu colocar lá um anúncio, por exemplo, falando, como o cortisol estraga a sua noite, e na minha página não falar isso, não vai funcionar, entendeu? Por mais que seja verdade, só que eu tenho que ter isso composto na minha página. Se eu colocar lá que pessoas de mais de 45 anos estão tomando esse ativo para ter mais força, e na minha página da minha creatina, por exemplo, não conectar com essa lead específica e tiver fotos de pessoas mais jovens nessa linha de estrutura, também não vai conectar. E aí o que vai acontecer? Eu quebro a experiência de promessa. Emoções diferentes, a mesma coisa que eu falei aqui agora. Num lado eu trabalho com a dor, no outro lado eu vou trabalhar com o sonho. Então, tipo assim, como pessoas estão perdendo dinheiro sem isso. Esse é o meu criativo. Aí lá na página eu falo sobre como ganhar dinheiro com petróleo. Pô, um lado eu falo com dor, outro lado eu falo com aspiração de sonho, não conecta, entendeu? Então, linguagem diferente, mesmo UX, isso faz com que a gente tenha um fluxo de entrada muito grande de funil, mas não gere o initial checkout nem a compra. Isso é bem comum acontecer. Partindo desse pressuposto, já entenderam isso agora, a gente vem literalmente para os nichos mais amplos de todos, onde um exemplo prático da pirâmide de Maslow, está aplicada a estruturas. Cada necessidade aplica uma abordagem diferente. Ela é literalmente uma pirâmide ao contrário, né? Onde a base dela é o maior público. E basicamente é onde muita gente erra. Então a gente tem ali como quinto
quinto ponto é autorrealização, crescimento, propósito, evolução. Então aqui, cara, você tem que ter, eu até coloquei aqui, ó, VSL longa, webinário, porque, pô, você tem que ter uma doutrinação muito forte para fazer a pessoa tirar o dinheiro do bolso, porque a promessa não é tão agressiva. Então se a pessoa, por exemplo, não tiver aquele curso, mas ela vai deixar de ganhar mais se ela não aprender inglês ou algo assim, tudo bem, mas não afeta a vida dela diretamente, entendeu? Ela continua viva e fazendo o que ela faz. Agora, quando a gente entra em algo que lida com performance, status e confiança, principalmente a palavra status, eu tô mexendo no ego, eu tô mexendo no eu interior daquela pessoa, então ele já começa a ser um pouco mais forte, aquele sentimento interior que a pessoa tem, sabe? E aí tem a questão do reconhecimento e valorização. Então aqui a gente tem muito mais também uma transformação. Aqui a pessoa, ela consegue sair de um ponto A para um ponto B, caso ela utilize o meu produto, o meu serviço, a minha promessa em si como um todo. Questão de pertencimento, né? É a questão de storytelling, de histórias, de comunidade. E aqui funciona muito bem. Produtos de relacionamento, de evolução, até mesmo de renda extra, mas voltado um pouco mais para que a pessoa se sinta pertencente de uma comunidade. Aqui ele tem uma conexão profunda muito mais efetiva. E aí vem para os dois pontos principais que eu acredito que é onde vocês devem focar as ofertas de vocês: segurança e fisiologia. Se a pessoa não tem R$ 1.000, ela não troca o telefone sobrando. Mas agora, se ela não tem R$ 1.000 e ela tá doente, ela dá um jeito de não pagar uma conta para poder comprar aquilo, ela empresta dinheiro. Então, perceba que segurança e fisiologia são os pontos principais. Nós, seres humanos, viemos de uma cadeia primitiva onde uma tribo tinha os caçadores, tinha as pessoas que faziam a colheita, tinham as pessoas que eram os xamã que curavam. Então, o que era isso? Segurança e sobrevivência. Então, tudo que colocar a parte fisiológica e segurança em risco vai ter maior apelo. Então, aqui se você tem encapsulado, nutracêutico, dermo, skincare, se você tem câmera de segurança, se você tem relógio para monitoramento cardíaco e você usar isso a teu favor, você vai vender muito mais. E aqui acredito que o ponto-chave sobre públicos, tá? Antes da gente subir a campanha, é importante você entender isso, porque, cara, isso aqui é muito legal, isso aqui pouca gente fala no mercado e literalmente aqui a gente tem o ouro da internet, tá? Eu acredito muito nisso aqui que eu vou te falar, porque a gente tá no campo de batalha, a gente tem infoproduto, a gente tem agência, a gente já rodou tudo que você imagina na tua vida, mentorados, e a gente sabe que é assim que se trabalha, com um índice de força muito maior num público já consciente daquilo que a gente está tentando vender para ele. E aqui a gente tem os 3 níveis de públicos, né, que a gente tem aí no mercado: o incrédulo, o satisfeito e o frustrado. O incrédulo, ele não acredita em promessas. É muito difícil você ter que convencer esse cara. É aquele cara que, pô, tudo que você fala, ele vai te refutar, ele não acredita, ele é cético com tudo. Então esse cara precisa de um nível de doutrinação muito grande. Esse cara precisa passar por muito feedback, por adventorial muito grande, com estrutura muito grande. Então, sinceramente, é um cara que eu não trabalharia nesse primeiro momento. O público satisfeito, ele é um público também muito difícil de você conquistar. Por quê? Por exemplo, se eu tenho um iPhone já há vários anos, por que eu voltaria para o Samsung? Por que eu iria para um Motorola? Eu teria que ter talvez uma insatisfação com aquele produto que eu gosto para poder conhecer uma nova solução e migrar. E aqui, o satisfeito, ele não vê urgência, ele não precisa de upgrade na vida dele de alguma coisa, e ele não vai ter o porquê que ele quer sair daquilo. A mesma coisa, pô, quem usa hoje, eu faço crossfit, cara, será que eu devo começar na academia? Se eu estou bem lá com aquilo, tô com meu corpo legal, tô me sentindo bem, a probabilidade de eu migrar é muito pequena. Então, funciona muito assim: o satisfeito, ele precisa ter uma frustração para poder querer buscar uma nova solução. Agora vem o público perfeito, o público frustrado. Já tentou e não conseguiu. Esse cara, ele conhece a dor, ele já conhece a solução, ele já comprou a solução, só ele não conseguiu ter resultado. O que ele precisa? De um novo milagre. Esse cara é o melhor público que existe de todos. Porque, novamente, até coloquei aqui embaixo, ó, ele sabe que tem um problema. Esse problema é latente na vida dele. Ele já testou algo, ele só precisa de uma nova solução. Ele já se sente desconfiado, cansado, ele tem medo de buscar algo novo porque já não funcionou. Então, o que esse cara precisa ouvir? O problema não é você. Você tentou do jeito errado. Existe algo novo que você não conhecia, então ele precisa culpar alguém. Nós, seres humanos, somos comum não aceitar críticas. Então, a gente precisa sempre ter um inimigo em comum. Então, aqui no Frustrado funciona muito bem. Tudo isso que eu te falei aqui agora nos leva a entender que tipo de criativo, que tipo de estrutura, que tipo de promessa fazer nos nossos criativos, na nossa página, e como adaptar o nosso produto. Vem para a parte prática agora para falar um pouco mais sobre a
parte de subir uma campanha na Taboola. Legal, galera, eu tô aqui na Taboola. Essa aqui é a dashboard que vocês vão entrar após o cadastro. Eu vou deixar o link de cadastramento aqui embaixo, bem como comenta aqui para mim mapa mental e deixa teu e-mail que eu vou te mandar todo o mapa completo dessa aula aqui que eu tô falando, com as imagens que eu coloquei, com o mapa para você poder subir a tua primeira campanha, entendendo tudo mais. E eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então vamos lá, primeira coisa aqui, eu vou clicar em campanhas. Você vai cair aqui, ó, no canto esquerdo a gente tem a questão de tracking, onde você tem todo o traqueamento. Aqui você vai ter que literalmente criar suas conversões. Essa não é uma aula sobre pixel, eu tenho aula sobre pixel aqui dentro, tenho o nosso treinamento, caso você queira adquirir no link aqui abaixo. Mas aqui eu quero mostrar para vocês a estrutura e estratégia de campanha. Aqui no lado direito nós temos a audiências, aonde você vai, como se fosse criar os públicos dentro da própria Taboola, né? E aí tu vai ter lá o checkout, o AdPay, você vai depois ter os públicos aqui, ó, predictions, públicos de remarketing, eu posso criar públicos de tópico, aqui na Custom Audiência também vou poder criar audiências a partir de um pixel, de e-mail, de search key, enfim. É a parte um pouco mais avançada, eu não vou entrar nisso aqui ainda agora, porque o objetivo dessa aula é mostrar para vocês a parte estratégica para iniciar, então não faz sentido eu confundir a cabeça de vocês, tem tudo isso dentro das mentorias e dos treinamentos. Caso você queira se especializar, o link está aqui abaixo na descrição do vídeo. Então, vamos lá, parte de campanha, vou clicar aqui em New, nova campanha. Aqui em nova campanha, galera, caso você não tenha um grupo de campanha criado, vai pedir para você criar aqui, aí você pode colocar, é como se fosse a aba de públicos lá dentro do Facebook, onde você cria lá, tem então a campanha, tem o conjunto de anúncios e tem os anúncios, né? É como se fosse o conjunto, você vai colocar aqui, por exemplo, para separar um pouco melhor. Então aqui em Campaign Name, eu vou colocar, por exemplo, Yandê Suplementos, que é a nossa marca, barra produto Recover. Aqui no Brand Name eu boto o nome da marca também. Aqui é mais para mim localizar, porque às vezes eu posso trabalhar com outra coisa. E aqui um detalhe, eu vou trabalhar Open, porque nesse primeiro momento eu vou trabalhar com um público aberto. O objetivo da minha campanha é Online Purchase, ou seja, vendas, mas eu também tenho a opção de fazer reconhecimento, cliques ou Lead Generation. Eu quero que ela inicie pausada. Por quê? Porque digamos que ela aprove ainda hoje e eu não veja e eu tiver sem a blocklist, a probabilidade de pegar alguns portais ruins é grande, porque eu não vou estar online. Então eu inicio pausada, ela vai aprovar, vai ficar verde, eu posso ligar ela manualmente na hora que eu quiser. Quero rodar 24/7, voltando aqui para baixo. Eu vou trabalhar com o Brasil, regiões e estados. Especificamente aqui eu vou excluir o Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, porque eu não trabalho com o Nordeste por causa do custo do frete. Então aqui, ó, eu vou literalmente subir uma campanha junto com vocês, porque eu quero mostrar a estrutura rodando, realmente funcionando aqui e estrategicamente o que eu faria. Então aqui eu acabei de excluir os estados que eu não atendo por causa do custo do frete. Vou trabalhar com mobile inicialmente. Posso trabalhar com desktop? Pode. Eu vou trabalhar só com mobile porque minha otimização de estratégia está feita em cima de mobile. Aqui um ponto importante, tá? Sistemas operacionais. Eu vou excluir o iPad, vou excluir o Linux e vou excluir os Android mais antigos. Por que isso? Porque eu quero pegar um público que tem um poder aquisitivo maior e, consequentemente, pague pelo meu produto. E aqui no iOS também, do 9 para baixo, eu vou excluir fora. Vou deixar só uma galera mais qualificada aqui. Depois, inclusive, galera, eu posso vir aqui e refinar eles, tá? Conforme for me entregando resultado. Isso aqui basicamente, vou botar até o 12. Isso aqui basicamente é um refino inicial, tá? Aqui em browser também eu vou excluir o Chromium, vou excluir aqui o Android App, não, o Opera, Yandex, UC Browser, Amazon Silk, e é isso. Legal. Então aqui fez um refino basicamente mais para ter um pouco mais qualificado. Aqui é um ponto importante, tá? Se tiver fechado aqui, ó, você clica aqui na setinha e você vai abrir, a opção aqui vai estar selecionada Optimal Scale Performance, ou seja, campanhas de vendas, mas eu também poderia trabalhar com campanhas de e-mail, onde ela trabalha com o inventário da Yahoo e da Microsoft. Aqui em Site Targeting, você vai, quando você comentar aqui embaixo para receber ali o material, o mapa, eu vou te mandar também uma blocklist, onde você vai copiar e colar aqui. Aqui você vai clicar na caderneta, vai dar um Ctrl V e ela vai bloquear os portais ruins que a Taboola tem. Portais de arbitragem, de AdSense, de jogo, enfim, portais que vão só comer o teu dinheiro. Aqui eu não vou mexer em nada inicialmente. Aqui também não, porque aqui é onde eu trabalho com as audiências, não é meu foco inicial, com o público frio. Aqui eu venho para
maximizar conversos ou bid control. A diferença de um para o outro basicamente é que no maximizar conversos não tem o controle sobre o CPC da campanha, e quem vai escolher isso é a própria Taboola. E eu não consigo, por exemplo, dizer, ó, esse portal tá ruim, baixa o orçamento dele. É a Taboola que faz isso. Porém, a médio e longo prazo ela funciona melhor que o CPC manual. Então eu prefiro iniciar assim, começar um pouco pior, depois vou otimizando conforme eu tenho essa estrutura mais robusta. Aqui em set a target CPA, se eu colocar, por exemplo, um CPA target aí de, digamos, R$50, e eu não sei quanto que é no Taboola ainda, a probabilidade de ela imprimir pouco é muito grande. Então, não vale a pena tu colocar caso esteja começando, porque você não sabe ainda teu CPA, então tu deixa aberto. Aqui o budget diário, pode colocar aí R$100, entendeu? R$150 por dia. Dá para tu começar até com 50, com menor orçamento, não tem problema. Até porque essa primeira etapa, caso esteja uma conta nova, tu vai fazer a limpeza de base de portal, que deixa tudo ativo do jeito que tá, traqueamento também, ok. Create Ads. Pronto. A nossa estrutura de campanha está criada, é super simples, não tem segredo. Não é aqui que a gente ganha volume e dinheiro na parte de escala, né? Aqui é mais a parte de criação. A parte de escala envolve algumas estratégias diferentes, mas aqui já começa a ter o corpo da campanha criado. A gente vai utilizar uma campanha de variantes, que é o quê? Como se fosse um dinâmico, onde a gente coloca, por exemplo, 2 criativos com 2 imagens, e ela testa a imagem A com texto B, imagem A com texto A, imagem B com texto A, e assim sucessivamente, para poder trazer volume para você. Vou colocar minha URL aqui, é que eu vou trabalhar. Aqui eu não preciso colocar nada. Descendo aqui um pouco mais, já tem alguns criativos que eu já upei. E aqui eu posso vir no Stock Media, onde eles têm por palavra-chave. Então, eu posso colocar uma palavra-chave tipo aqui, ó, por exemplo, um produto de melatonina. Vou ver se ele tem alguma coisa com sleep. Ó, muito legal, um bom criativo, a pessoa rolando na cama. Então eu vou utilizar ele do banco de imagens, eu posso fazer o upload também, caso eu queira. O banco de imagens da Taboola tá bem legal, galera. Inclusive aqui ela tem no Generate with AI deles, questão de uma IA própria, onde você consegue passar um prompt e ela gera, também funciona bem. E aqui agora eu vou trabalhar tanto com GIF quanto com imagem estática. E aqui, ó, só para você entender, ó, texto variante, a descrição e o botão. Sempre trabalhe com 60 a 64 caracteres. Por quê? Porque tem portais que, se passar do número de caracteres visíveis, ele começa a te punir. Então é melhor você ter menos. Então aqui, tipo, ó, texto curtinho, efetivo e direto. É só o que eu vou trabalhar? Não. Vou colocar outra aqui também. Descubra como maracujá mais melhor. Porque são compostos que tem no meu produto. Vou colocar aqui, ó. Lembrando que eu estou acostumado a fazer texto com o Google, né? Com a letra maiúscula, e não pode. É erro de português, eles não vão aprovar. O segredo para dormir profundamente foi revelado. Eu vou colocar outro. Como pessoas estão dormindo melhor com esse truque. Beleza, tenho 4 textos, agora eu vou selecionar algumas outras imagens. Deixa eu ver isso aqui. Não. O ideal é que seria uma pessoa até, tipo, dormindo mal, assim, sabe? Ó, essa aqui, ó. Ela tá acordada, ó, deixa eu ver. Nitidamente ela tá de saco cheio. Então, pode ser uma boa imagem. Quando a pessoa está com sono muito profundo, não conecta com a dor. E eu gosto muito mais de trabalhar com a dor do que com a aspiração. Acho que conecta mais na parte emocional. E aqui, ó, perceba, por exemplo, se eu fosse fazer só aqui agora, eu teria 2 imagens com 4 textos. Ou seja, eu tenho muita variação já pronta ali, ó. Que o cara tá com o rosto já estressado. Aqui a mulher, ó, tá nitidamente irritada porque ela não tá sendo bonita. Detalhe, ó, perceba, se eu colocar só imagens de mulheres aqui, a probabilidade da minha página ter que conter imagem feminina é muito grande, para não quebrar aquilo que eu falei para vocês, a experiência do usuário. Vou dar um aplicar aqui, ó, ver o que mais que a gente acha. Cara, provavelmente eu consigo literalmente fazer uma campanha, eu vou botar ela para rodar aqui, só com imagens do banco de dados deles. Então, isso ajuda muito. Vamos ver aqui, ó, tem mais uma imagem da galera irritada. Vamos ver. Aqui eu já tenho bastante variável, tá? A partir de 5 variáveis, 6 variáveis já tá ótimo. Já dá para fazer um bom trabalho aí de resultado. Lembrando assim, imagens com close, imagens mais abertas, imagens tipo ilustrações. Testa tudo, cara. Faz os testes aí, porque literalmente a gente não sabe o que vai performar bem em cima da audiência. Então, quanto mais testes tu fizer, melhor. Ó, aqui o cara tá indo comer de noite. Essa aqui vou colocar também. Vamos ver se tem mais uma só para complementar 5. Acho que já tá bom.
Ó, lembrando que quanto mais contraste a imagem tiver com o que a pessoa está vendo, mais ela vai performar. Feito isso, praticamente o meu anúncio está pronto. Eu não trabalho com descrição e botão, eu gosto de anúncio ativo assim, como se fosse literalmente uma matéria. Ela tende a ter uma melhor performance, eu vou criar a campanha. E a Taboola, a partir de agora, vai submeter o meu link a uma análise. É uma análise manual, é um ser humano que vai fazer essa aprovação. Se ele achar alguma coisa errada, teu anúncio vai ficar vermelho e vai dizer lá reprovado, e ele vai dizer o motivo. Tu passa o mouse em cima, ele fala o motivo. Você modifica a campanha e ela já vai para a próxima etapa. Esse foi um guia rápido, uma aula específica sobre Taboola Ads, sobre como subir a primeira campanha, como você faz as estruturas. Obviamente existem políticas, existe advertorial, página de vendas, diferença de cópia, de estrutura, mas eu passei aqui um pouco, obviamente, sem me alongar muito, já fazendo uma aula de 25 minutos praticamente aqui para vocês, uma estrutura bem robusta e legal num conteúdo gratuito. Então, eu acredito que vai ajudar muito vocês, vai ajudar a subir a primeira estrutura, e coloco à disposição o nosso curso aqui no link abaixo, aproveitando uma condição especial de preço para vocês que são aqui do YouTube. Então o link que vai estar aqui, ele é justamente já com desconto. Caso você queira se especializar e aproveitar essa fonte de tráfego nova, clica no botão abaixo. Gostou do vídeo? Acha que realmente ele pode te ajudar e você sentiu a firmeza que isso é algo importante? Deixa teu like aqui embaixo, já aproveita, compartilha o vídeo com 2 amigos que tenham negócio digital ou negócio físico e queiram também utilizar essa plataforma, porque eu sei que isso aumenta a nossa base e faz com que a gente melhore cada vez mais o nosso negócio como um todo. Te espero no próximo vídeo, espero que tenham gostado e bora pra frente, bora vender e fazer muito mais resultado.